Bom dia. Nosso grupo tratará sobre a formação da ideologia e as ilusões do conhecimento. O grupo é composto por Alexander Salles, Diogo Sardi, Gabriel Zucchim, Matheus Pasolini, Pedro Bose e Silvio Bravin, orientados pelo nosso professor Marcelo. A primeira vez que o conceito de ideologia foi usado foi por Destutt de Tracy, no século XIX. Ele usou o nome ideologia para designar a ciência das ideias. E o contexto de utilização foi na explicação para a formação de ideias de uma sociedade. A partir daí, a gente tem um conceito básico de ideologia, que é o conjunto de ideias, crenças ou opiniões sobre um ponto a ser discutido. Isso se aplica em várias situações da sociedade e pode haver mais de uma posição a respeito de um assunto. Bom, segundo Marx, a ideologia poderia ser usada como instrumento de dominação. Isso ocorria devido à divisão do trabalho intelectual do trabalho manual, no qual o trabalho intelectual era considerado era mais valorizado. Portanto, a classe dos trabalhadores intelectuais, ela criava ideologias para que os trabalhadores, trabalho manual, não questionasse nada e continuassem sendo explorados. E isso ocorria porque os indivíduos na sociedade, principalmente naquela época, acreditavam que a divisão social do trabalho era uma coisa natural, assim como os fenômenos das chuvas, por exemplo. Bom, desse modo, a ideologia impede que a sociedade perceba o vínculo interno entre o poder e econômico e o poder político. Eu sou o Diogo e agora eu vou falar um pouco sobre as características da ideologia. A naturalização, que vai ser a primeira que eu vou citar, ela se trata de você aceitar uma situação que resulta da ação humana como natural. Como, por exemplo, você falar que o pobre e o rico sempre vão ser pobres e ricos, sendo que isso é uma ação humana, é uma ação humana que você acaba aceitando como natural, como comum. Já a universalização é dita como os valores de uma classe dominante se estender sobre a da classe mais baixa, como por exemplo a empregada aceitar as horas abusivas extras do patrão, como exemplo de isso seria um exemplo de universalização. Já a abstração e parecer social é como se fosse uma ideia superficial de você analisar algo, pelo que entendi. Como, por exemplo, você concluir que a sociedade seria una e harmônica, sendo que, caso você pare para fazer uma análise dela, uma análise aprofundada, você vê que dentro dela existe conflito envolvendo interesse e divisão de classes e etc. Como, por exemplo, a imagem do slide de a briga por terras entre donos latifundiários e índios. Meu nome é Matheus Las Pasolini e eu vou falar um pouco sobre as características da ideologia, especificamente lacunas e a inversão. Bom, lacunas seria o que a ideologia não diz. Por exemplo, o Brasil é um país que precisa de muitas empresas para se desenvolver, assim como outros países que existem no mundo, né? Mas eles não dizem que com mais empresas no mercado aumenta a degradação ambiental, o que seria um falso progresso, porque quando você dá 2 passos para frente, você dá 3 para trás. O que adianta você estar evoluindo o país, né, e acabando com o meio ambiente? E a inversão seria o que a ideologia representa a realidade inversa. Por exemplo, uma camisa que a gente compra num shopping, em algum lugar, numa loja, a gente não analisa o processo por qual essa camisa teve que passar para se desenvolver, né? Para a facção dela. Então, nós nunca olhamos por esse lado. Talvez pessoas podem ter sido
extorquidas, né, com mão de obra barata, até mesmo escravizadas para a fabricação dessas camisas. Mas é algo que a gente costuma não se atentar a esses detalhes. Quadrinho, como qualquer produção cultural, contém ambiguidade e servem para a consciência e para o conhecimento, mas também podem servir para alienação. No Brasil, grandes autores, grandes artistas que fazem quadrinho para coluna de jornal, essas coisas, também aproveitavam para expressar e questionar, na verdade, né, alguns pensamentos brasileiros, alguns pensamentos que o brasileiro expressava, até mesmo no jornal, publicar como se fosse uma crítica. Também temos como o quadrinho como uma forma de crítica política, que era muito comum na época da ditadura militar, né? E também é utilizado até hoje, atualmente, né? Podemos ver aí na charge que eu botei, né, do presidente da República, né, sobre o que ele diz, sobre o que ele acha do coronavírus, né? Que crise. Que crise? Coronavírus, né? Como se fosse só uma gripezinha. Então isso é uma forma de crítica, uma crítica política, né? Agora eu vou falar sobre a publicidade. A publicidade tem como principal objetivo, um dos principais objetivos, né, informar e esclarecer ao consumidor sobre a qualidade dos produtos que estão à venda. Informar sobre a qualidade dos produtos que estão à venda. E também tem como função informar o eleitor, por exemplo, a respeito de um candidato que está em uma eleição política. Então, a publicidade ela serve para ter um acesso direto à população e trazer uma informação de como que algumas propostas que são ditas pelo seu eleitor, né, para ver se condizem com seu pensamento. Mas também a publicidade tem o poder de influenciar, né? A publicidade, você é muito influenciado pela publicidade e às vezes ocasiona até o consumo exagerado. Por exemplo, você vê um anúncio de alguma loja, de algum produto que você pode até ter, né? Por exemplo, um produto que sua vida útil pode ir diminuindo ao longo do tempo e naquele instante está passando uma propaganda, uma publicidade desse mesmo produto, porém na promoção, né? Uma promoção que você não pode deixar passar. E nisso ela te influencia a comprar, porque é oportunidade única, então você não pode perder a oportunidade. Isso gera um consumo exagerado. Você não está precisando desse produto neste momento, mas a propaganda te influencia, né? Te manipula a você comprar porque está na promoção, não porque você precisa. A mídia também é uma forma de divulgação, né? Porém bem ampla. Tem várias formas de ser divulgada, né? Através de jornais, através de revistas, de rádio, televisão, internet. E é uma forma de você trazer uma divulgação, uma comunicação em massa, né? A mídia te dá a possibilidade de você trazer essa informação para um grande número de pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a comunicação em massa que tem muita influência, pode ter muita
influência em toda a população, né? Então, tem a diferença de informação ideológica e a formação não ideológica. A formação ideológica, a formação ideológica, ela vincula interesses de grupos restritos, né? E dessa maneira pode se transformar em instrumento de poder, né? Impedindo até a propagação de informações, como foi na ditadura. E trazendo também até falsas informações, né? Falsas informações que se condizem só com o interesse de uma só pessoa, de um só partido, por exemplo, né? E a informação não ideológica, ela é aberta a discussões, oferece espaço também para debater também, porque com certeza sempre vai existir pessoas que não vão ter a mesma opinião que você. Então a mídia, a forma de divulgação não ideológica, ela te permite esse debate, de ter uma oposição, no caso, né? E também, pelo mesmo lado da comunicação ser positiva, né, por ela ter uma comunicação em massa, né, se propagar bastante, ela pode ser ruim, porque como existe vários meios, né, exige uma concorrência elevada, porque todos esses que eu falei, o jornal, a televisão, tudo isso tem grande visibilidade. Então uma pessoa que pode publicar na TV, ela pode ter a mesma propagação de uma pessoa que também ela informa no jornal. Então isso gera bastante concorrência, né? Meu nome é Silvio Júnior e a gente vai começar então as outras concepções, ressaltando um pouco de Marx, que dizia que a ideologia era um conhecimento um pouco desconhecido, porque ele era um conhecimento um pouco distorcido em relação à sociedade. As obras de Marx, no caso, elas foram um pouco desconhecidas no início, e isso fez com que outros pensadores dessem seus próprios sentidos ao termo ideologia. Assim sendo, Marx definia a ideologia como sendo algo um pouco mais negativo, e esses outros pensadores definiam como algo mais positivo. Aí a gente começa as outras concepções com Antonio Gramsci, que era um filósofo italiano, que disse que a classe dominada não tinha muito o que fazer a não ser lutar pelos seus próprios direitos a partir de um proletariado muito forte, tentando assim, né, ter a sua ideologia de forma consolidada, fazendo com que sejam a ideologia principal, no caso, né, seja a ideologia dominante. Sendo assim, eles teriam um pouco mais de direitos, né? Para Gramsci, a ideologia seria tipo conhecimento estrutural. É um grupo de pessoas reunidas lutando por seus valores, seus pensamentos de sociedade. Um problema forte dessa ideologia, né, que as sociedades mais pobres teriam que ter seus próprios intelectuais para representá-los, para debater, para conversar, para botar essa ideologia, para fazer com que essa ideologia funcione. Porém, era um caminho um pouco difícil, já que a burguesia já tinha seus próprios intelectuais. Então surgiu assim os intelectuais orgânicos, né, que seriam intelectuais que sairiam de dentro desses proletariados para fazer com que a ideia da classe dominada seja um pouco mais forte. Falando um pouco agora sobre Jürgen Habermas, que fez parte até da escola de Frankfurt, ele foi um filósofo que tentou relacionar o conceito de ideologia com técnica e ciência, né? Ele usou a técnica e a ciência para justificar uma forma que seja possível identificar caráter ideológico em decisões tomadas em ambos aspectos. Um exemplo é a economia, né? Usar a técnica e a ciência para explicar ações dentro de alguns temas.
Habermas teve duas definições que foram bem relevantes nos seus trabalhos, que foram o agir instrumental e o agir comunicativo. O agir instrumental, com ele a gente pode se desenvolver como sociedade usando as regras, né? Buscando objetivos e, assim sendo, a eficácia das nossas ações em relação ao Estado, por exemplo. Outro agir, que é o comunicativo, seria que a gente tem a capacidade de evoluir como sociedade a partir de diálogo, a partir de interação da comunicação, buscando um consenso entre a sociedade. O problema é que às vezes o agir instrumental invadia o espaço do agir comunicativo. Sendo assim, o agir instrumental busca muito mais objetivo para o Estado. Acabava que às vezes prejudicava o agir comunicativo, prejudicava algumas áreas da sociedade. Uma saída para esse problema seria fazer com que o agir instrumental seja um pouco menos relevante, né? Esteja um pouco menos de ação dentro da sociedade, fazendo com que o agir comunicativo entre mais dentro do espaço. Sendo assim, acabaria que o Estado teria seus próprios objetivos e a cidade, a população mais pobre também teria seus objetivos, já que às vezes não dá para os dois trabalhar ao mesmo tempo. Outro filósofo importante dentro das outras concepções seria o Paul Ricoeur, que é um filósofo francês. Ele usa a hermenêutica para interpretar a ideologia, né? Analisando o filósofo como Marx, Nietzsche e Freud. Ele meio que mergulhou de cabeça na ideologia de Marx, né? Abre aspas para o Paul Ricoeur. Citar Marx sem segui-lo, nem tão pouco combatê-lo. Ele critica uma noção de Marx porque o homem pensa estar isento da deformação ideológica. Porém, ele diz que por mais que o homem só suspeita, ainda tem um pouco de verdade dentro daqui.